O ar era denso de medo. Incerteza e desconfiança eram palpáveis em cada esquina. O mundo ainda se recuperava dos horrores da Segunda Guerra Mundial. As cicatrizes da guerra eram visíveis nas cidades destruídas e nos corações das pessoas. Mas, como veremos neste vídeo, ainda estamos nessas sombras. Mesmo hoje não conseguimos sair do buraco econômico em que caímos como humanidade. Friedrich Hayek, um economista que testemunhou em primeira mão a ascensão do fascismo, lançou um sério alerta, ainda relevante hoje. Suas palavras ressoaram em uma Europa que buscava se reconstruir. Ele acreditava que um controle governamental excessivo sobre a economia não era apenas ineficiente, mas perigoso. A burocracia, segundo Hayek, podia se tornar um instrumento de opressão, uma espécie de jabuticaba kafkiana. Para Hayek, a liberdade econômica era inseparável da liberdade política. Sem uma, a outra não podia prosperar, como se fossem dois lados da mesma moeda. Ele argumentava que o planejamento centralizado, mesmo quando bem intencionado, podia abrir caminho para a tirania. A história estava cheia de exemplos de como o poder absoluto corrompe absolutamente, uma espécie de jeitinho brasileiro para manter as coisas como estão. Seus temores ressoavam profundamente à sombra dos regimes totalitários. As imagens dos ditadores e seus desfiles eram um lembrete constante dos perigos do poder concentrado. As ideias de Hayek encontraram terreno fértil no pós-guerra. A reconstrução econômica e o crescimento foram vistos como prova da eficácia do livre mercado. O Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, adotou o capitalismo de livre mercado como bastião contra o comunismo. A narrativa da prosperidade econômica se tornou um símbolo de liberdade. Mas os alertas de Hayek iam além da luta entre Oriente e Ocidente. Suas preocupações eram universais e atemporais. Ele alertou contra o poder sedutor da intervenção governamental em todas as suas formas. A tentação de ceder liberdades em troca de segurança era um perigo constante, quase como fazer um pacto com o diabo. Ele defendia que, mesmo em democracias, a expansão descontrolada do poder estatal podia corroer as liberdades individuais e levar, por fim, à opressão através de todas as suas instituições, por exemplo, a Receita Federal ou a alfândega. Uma vigilância constante e a defesa da liberdade eram essenciais para evitar cair na sombra da ditadura, para não nos encontrarmos em um novo AI-5. A ideia principal de Hayek era simples, mas poderosa. Ele acreditava que uma economia de livre mercado, com pouquíssima interferência do Estado, era a melhor forma de proteger a liberdade individual. Igualzinho à nossa feira livre, cheia de vida e trocas, sabe? Segundo ele, o sistema de preços agia como uma mão invisível, coordenando as ações de milhões de pessoas e empresas. Pense na bolsa de valores ou num supermercado cheio de produtos e opções. Esse sistema descentralizado, ele defendia, era muito mais eficiente e inovador do que qualquer economia planejada e centralizada. Como as nossas pequenas e médias empresas, que são o motor do Brasil. Hayek também via uma ligação clara entre liberdade econômica e liberdade política. Quando as pessoas são livres para fazer suas próprias escolhas econômicas, elas dependem menos do Estado, como o mercadinho da esquina ou as decisões da família sobre o orçamento. Essa independência econômica, ele afirmava, incentiva a autossuficiência e a resistência à tirania, bem como os nossos agricultores familiares ou os jovens empreendedores que criam algo novo. Por outro lado, uma sociedade onde o governo controla a produção pode facilmente cair na ditadura. Pense no que aconteceu durante a ditadura militar no Brasil. Os alertas de Hayek sobre os perigos de um poder governamental desenfreado eram particularmente relevantes quando se tratava da questão da propriedade de terras. Hayek acreditava firmemente que a terra não era simplesmente mais um recurso que podia ser comprado e vendido sem consequências. A terra, argumentava ele, não era uma mercadoria como as outras. Era a base sobre a qual toda a atividade econômica se desenrolava. Sem acesso à terra,
as oportunidades econômicas eram fortemente limitadas. Portanto, ele acreditava que a concentração da propriedade de terras nas mãos de poucos representava uma séria ameaça tanto à liberdade econômica quanto à política. Essa concentração poderia levar a um controle desproporcional sobre a sociedade. Hayek estava particularmente preocupado com o fenômeno da especulação imobiliária. Essa prática, afirmava ele, inflava artificialmente os preços dos terrenos, tornando cada vez mais difícil para o cidadão comum conseguir comprar a casa própria ou abrir um negócio. A especulação criava uma barreira intransponível para muitos, quase como um imposto moderno sobre a produção de alimentos, tipo a antiga taxa de moagem que se pagava antigamente nos moinhos. O resultado, segundo ele, era uma sociedade dilacerada pela desigualdade, onde uma pequena elite detinha o domínio absoluto sobre o poder econômico e político. Essa elite podia ditar as condições de vida da maioria, perpetuando um ciclo de pobreza e exclusão. Apesar dessa firme oposição à especulação imobiliária, Hayek não nos diz como poderíamos aboli-la, e essa omissão é talvez o seu maior fracasso. No entanto, nas décadas seguintes à Segunda Guerra Mundial, as ideias de Hayek sobre a importância do livre mercado ganharam ampla aceitação. Suas teorias influenciaram a política econômica global, promovendo a desregulamentação e um papel menor do Estado na economia. Governos em todo o mundo embarcaram em ambiciosos programas de privatização, vendendo empresas e ativos estatais em nome da eficiência econômica. Esse movimento prometia maior competitividade e crescimento econômico, tipo um choque de gestão em escala global. Se por um lado a privatização trouxe alguns benefícios, por outro teve consequências imprevistas, até mesmo para o próprio Hayek, em particular no que diz respeito à propriedade da terra. Os governos privatizaram a terra como se fosse qualquer outro bem público e, de modo geral, a transferência desses ativos para mãos privadas foi cercada de corrupção, com multinacionais, principalmente norte-americanas, pagando preços irrisórios a governos corruptos, tipo aqueles esquemas de petrolão que a gente vê por aí. Essas poucas riquezas que deveriam ser destinadas a uma justa distribuição entre a população, serviram apenas para criar novos políticos ricos, uma verdadeira farra das privatizações. Assim, a privatização de terras, muitas vezes realizada com pouca regulamentação ou supervisão, levou a uma transferência massiva de riqueza das mãos públicas para as privadas. Isso criou um ambiente em que grandes empresas e indivíduos ricos podiam adquirir vastas extensões de terra. Em muitos casos, isso levou à concentração da propriedade de terras nas mãos de poucos indivíduos e empresas abastados, uma situação que lembra muito a época dos coronéis no interior do Brasil. A desigualdade na distribuição de terras se acentuou, com forte impacto nas comunidades locais. As consequências eram previsíveis: aumento do preço da terra, aumento da desigualdade e um crescente sentimento de injustiça, quase como um MST se formando. As comunidades afetadas começaram a protestar, exigindo uma distribuição mais equitativa e justa dos recursos. Com a especulação imobiliária cada vez mais intensa, o custo da moradia disparou. Para quem já tinha casa própria, isso foi como ganhar na loteria. Ou pelo menos eles pensam assim, porque na verdade não tem nenhum ganho real, já que seus filhos terão que pagar muito mais pelas mesmas casas. É uma situação terrível. Mas para os inquilinos foi uma tragédia. Os inquilinos se viram em uma situação difícil, espremidos entre aluguéis crescentes e salários estagnados. As consequências dessa crise habitacional foram profundas. Famílias foram forçadas a escolher entre pagar o aluguel e colocar comida na mesa. Um verdadeiro dilema de pagar o aluguel ou encher a panela. A população de rua aumentou. E o tecido social das comunidades foi seriamente afetado. O sonho da casa própria, antes um pilar da classe média, se tornou cada vez mais distante para muitos. Seção 6. A erosão dos ganhos de produtividade. Os impactos negativos da especulação imobiliária se estenderam muito além do mercado de imóveis. Com o aumento do custo dos terrenos, aumentou também o custo de se fazer negócios.
As pequenas empresas, em particular, tiveram cada vez mais dificuldade para competir com as grandes corporações, que podiam arcar com aluguéis exorbitantes, uma verdadeira luta de Davi contra Golias. Isso teve um efeito devastador sobre a inovação e o empreendedorismo. Em vez de investir em novos produtos e serviços, as empresas foram forçadas a destinar cada vez mais recursos apenas para se manterem em dia com o aumento dos aluguéis. Isso, por sua vez, levou a um crescimento econômico mais lento e a salários estagnados para os trabalhadores, quase como uma espécie de bolha imobiliária às avessas. Seção 7. Uma crise global. Os problemas relacionados à especulação imobiliária não se limitam a um único país ou região. Das favelas do Rio de Janeiro às favelas de Mumbai, os efeitos desestabilizadores da especulação imobiliária são sentidos no mundo todo. A crise financeira global de 2008, por exemplo, foi em grande parte causada por uma bolha especulativa no mercado imobiliário americano. Pense na crise do subprime. A crise expôs a interconexão dos mercados financeiros globais e os perigos da especulação desenfreada. É como um jogo de war. Se um mercado cai, os outros podem cair em seguida. Também destacou a necessidade urgente de uma abordagem mais justa e sustentável para a propriedade e o desenvolvimento da terra. Uma abordagem que, digamos, não termine como Pompeia. Seção 8. Quebrando o ciclo. Enfrentar os desafios impostos pela especulação imobiliária exige uma abordagem multifacetada. Os governos precisam desempenhar um papel ativo na eliminação da especulação de terras, tanto urbanas quanto rurais. Eles precisam conter a especulação e garantir que a terra seja usada de forma a beneficiar o bem comum. Um pouco como a sabedoria dos antigos sitiantes. Agora, eliminar a especulação imobiliária parece um desafio complicado, mas existem soluções eficazes que podem ser implementadas simplesmente aplicando um imposto sobre terrenos não utilizados. Esse imposto seria aplicado como se o terreno estivesse construído, o que encorajaria os proprietários a desenvolverem suas propriedades em vez de mantê-las vazias, na esperança de que seu valor aumente. Um imposto sobre terrenos vazios, como se fossem edificados, tornaria as casas acessíveis, já no nível do próprio imposto. Mas, ainda melhor, o dinheiro arrecadado seria suficiente para eliminar todos os outros impostos nocivos. Assim, o povo alcançaria a verdadeira liberdade econômica tão decantada pelo Sr. Hayek. Eliminando todos os impostos e substituindo-os por um único imposto sobre o puro valor do terreno, criaremos um novo modelo alternativo de propriedade de terra para enobrecê-la, para devolver a ela o seu papel de recurso natural vital. Um pouco como o respeito que nossos avós tinham pela terra. Seria uma forma de nacionalizar a terra dos latifundiários para o povo, e não seria necessário confiscar ou desapropriar um único metro quadrado. Basta aplicar aquele imposto sobre terrenos vazios e não utilizados de, digamos, 200 euros por ano. Dessa forma, podemos priorizar a acessibilidade econômica, a sustentabilidade e o controle comunitário do território. Seção 9. Rumo a um futuro mais justo. O legado de Friedrich Hayek, junto com sua posição sobre a especulação imobiliária, combinado com a eliminação de todos os impostos e sua substituição por um imposto único sobre o valor da terra, toma forma. É assim que a perspectiva de Hayek se completa e faz sentido. Na prática, pense no IPTU, mas muito mais radical. Suas ideias sobre a importância da liberdade econômica, sem a intervenção do governo, são ainda mais relevantes e válidas hoje. Um pouco como o liberalismo do Eugênio Goodin, para entendermos melhor. No entanto, seu trabalho também serve como um alerta sobre os perigos das forças descontroladas do mercado imobiliário. É como o que aconteceu com a bolha imobiliária de 2008, para vocês terem uma ideia. A especulação imobiliária, se não for controlada, pode minar as bases de uma sociedade livre e próspera. Pense na ocupação desordenada que destruiu tantas das nossas costas, como no Rio de Janeiro. Ao adotar uma abordagem mais equilibrada e justa para a propriedade da terra,
podemos criar um mundo onde todos tenham a oportunidade de prosperar. Como as hortas comunitárias, que estão se tornando cada vez mais populares, a exemplo das que existem em São Paulo. Um mundo onde o direito à moradia é garantido, onde as comunidades são empoderadas, como acontece com o trabalho voluntário, uma verdadeira riqueza do nosso país, como o trabalho da CUFA. E onde os benefícios do crescimento econômico são compartilhados de forma mais ampla. Este é o desafio do nosso tempo. A crise econômica global e a falta de acesso à moradia são problemas interconectados que exigem uma solução urgente. É hora de agir e acabar com a especulação imobiliária, priorizando o bem-estar das pessoas, em vez do lucro econômico. Precisamos nos empenhar como quando torcemos pela seleção brasileira numa final de Copa, com a mesma garra e determinação.